Estou numa antiga ponte do caminho de ferro do Val do Voga. Foi construída em 1913, mas o último comboio que passou aqui foi em 1989, portanto há 11 anos. Bom, disseram que o comboio que não era rentável, que não havia passageiros. É verdade que as últimas automotoras já passaram completamente vazias. Mesmo assim eu tenho saudade e penso que esse caminho de ferro, nesta paisagem que realmente é das mais bonitas que há em Portugal, esse caminho de ferro era um atrativo. Ainda há muita gente que tem saudades disso. Não vim de comboio, vim pela estrada, que também é boa, visitar a vila de Severo do Voga. É das regiões que têm uma literatura mais completa. Quem quiser estudar Severo do Voga tem muito para onde escolher. Eu, assim, lembro-me, assim, rapidamente, de 3 livros, a do Sr. Fernando Ramos, com uma monografia de Severo do Voga muito completa, com uma excelente edição, a do Sr. Dr. António Henriques Tavares, tem uma monografia sobre a freguesia do Pessegueiro, também extremamente bem feita, e a do Sr. Pedro Veiga, a monografia é sobre a freguesia de Talhadas. Bom, são 3 livros que no seu conjunto permitem ao meu caro telespectador conhecer a região. E acredito que é uma região com muitos motivos de interesse. É uma região povoada desde há muito tempo. O que estão a ver aqui na nossa frente é uma anta. Ela deve ter aproximadamente 5.000 anos. Vêm atrás, vêm passar os caminhões. Aquilo é IP5. Quem passa rapidamente no IP5 não imagina que a cerca de 50 metros fica aqui este monumento tão interessante. É um sepulcro coletivo, mas que tem o interesse de, numa das lajes, há gravuras que talvez representem o movimento de chamas. A gente hoje não pode saber o que elas querem dizer, mas são pedras esculturadas que guardavam a cabeceira dos mortos. Mortos certamente ilustres, eram os chefes da comunidade que vivia aqui. Isto chama-se o Chão Redondo, é uma pequena planície fértil, numa região onde havia muita caça, onde havia muita pesca, onde havia muitas árvores que davam frutos que se podiam comer, e isso explica a instalação de uma população numerosa já no Neolítico. Bom, e depois isso vai continuar na época romana. Eu agora vou-lhes mostrar o monumento romano. O mais importante monumento romano da região talvez seja este troço de estrada romana. E eu vim aqui, isto é, no lugar da Ireira, freguesia de Talhadas, porque, é claro, isto há meia dúzia de anos nem se percebia que havia aqui uma estrada. Bom, mas a Câmara Municipal, apoiada pela Junta de Freguesia e lançando mão do voluntariado dos estudantes da escola secundária, nestes últimos anos têm conseguido pôr a descoberto a estrada romana. Isto, para mim, é importante porque, como sabem, as estradas romanas são um dos principais monumentos da influência da civilização romana no nosso país, mas já quase não há estradas romanas. Eu, em tantos pontos, tenho ouvido dizer, olha, aqui havia uma estrada romana, mas depois veio um senhor, fez uma casa, fez um muro, passou uma estrada, uma autoestrada, estradas romanas estão a desaparecer. Aliás, é um problema esse da conservação deste património que não pertence a ninguém e, por isso, os proprietários das terras
não deixam lá fazer coisa nenhuma, dizem, isto aqui passa na minha terra, portanto, isto é meu. Estamos a perder os restos da nossa antiguidade romana porque não há uma lei que venha resolver isso. Isto é meu, ninguém toca. Felizmente aqui, e isso também é exemplar, os proprietários colaboraram com a junta de freguesia e todos estiveram de acordo em que valia a pena salvar, são umas centenas de metros ainda, de uma estrada que tem perto de 2000 anos. Aliás, vêm aqui marcados os traços das carroças que durante muitíssimos séculos fizeram por aqui a ligação de Braga a Viseu. Com aquela estrada romana está relacionada uma das mais interessantes lendas da região. Vêem aqui na minha frente duas pedras. Bom, chamam-lhe os dois irmãos porque aquilo são as duas metades de um imenso bloco de pedra que partiu ao meio, rolou do alto da montanha e se veio cravar aqui. Bom, este é o facto verdadeiro. Um penedo rachado e que está aqui do lado da estrada. A lenda é que o penedo rachou porque um dia na estrada romana passava, imaginem quem, o Santiago. E o Santiago, que ia a caminho de Compostela, chegou ali e fez um discurso. E a palavra dele era como o relâmpago, comovia as próprias pedras. O penedo ouviu o verbo ardente de Santiago, fendeu-se em dois e foi parar ali. É isso que lá está escrito naquela lápidezinha que veem. Bom, a outra lenda é diferente e, quanto a mim, é mais bonita. Os penedos estalaram de dor, porque àquela hora em que Cristo exalou o último suspiro no alto do Calvário e o mundo se cobriu de treva, os próprios penedos na Lusitânia estalaram de dor. E é o penedo partido pela dor da morte do Salvador do mundo que está aqui na estrada a recordar essa tragédia. Reparem como estas lendas são bonitas e como, sobretudo, elas documentam um facto. É o facto da pregação cristã. Do alto dos púlpitos, os pregadores contavam histórias. Quando as histórias eram bonitas, ficavam para sempre gravadas na alma do povo. O que estes penedos enormes querem dizer é que passou por aqui um orador de talento. Esta região aqui de Severo do Voga é toda verde, verde com velhas eiras de granito. Agora está-se a aproximar a primavera, o verde começa a ficar em flor. Olha, eu estou-lhes a falar num sítio que me emocionou-me, isto emocionou-me. Atrás de mim está uma casa de granito, está ainda encostada ali uma grade, é um instrumento agrícola de há mais de 100 anos. Além está o palheiro, tudo isto. Olha, eu não acredito que realmente o Santiago passasse pela tal estrada romana. Agora, se me dissessem que foi aqui que a Nossa Senhora veio ter o menino Jesus, eu acreditava cegamente. Se não foi aqui, foi num lugar tão bonito como este. Há poucos sítios em Portugal
tão emocionantes. Tudo isto, todo este verde que nos envolve, estas águas que cantam, os mélagros vêm do arvoredo. Isto, acredito que sim, que o paraíso era assim. Quando mostram lugares como este, eu penso que realmente deve haver paraíso. Assim como há inferno neste mundo, também deve haver em qualquer parte um paraíso à nossa espera. Há quem diga severe e quem diga severe. Bem, eu penso que devia ser severe, porque a palavra sabemos bem de onde vem. Vem do latim. Um proprietário, naturalmente chamado Severus, teria aqui uma vila, e, é claro, a vila de Severus. Este de é o genitivo, portanto seria Vila Severi. Severi dá severo, severe. É claro, a gente diz severo por causa da influência do ver português e também talvez porque é uma terra linda de se ver. Deves ver que Severo do Voga é das vilas mais impressionantes sob o ponto de vista da paisagem litoral que existem aqui em toda esta região. Do modo geral, nas nossas povoações, o fundo é o betão e o asfalto. E lá tem uma pindinha verde ou outra. Aqui é as avessas. O fundo é o verde. E o betão e o asfalto aparecem a clarear perante as grandes manchas da verdura. O verde e o ouro dos laranjais. Isto é a terra das laranjas. Julgo que não há este encanto rústico, esta paz extraordinária, não se encontra em muitos lugares portugueses. Estou-lhes a falar, aliás, num dos sítios mais bonitos aqui da região, que é a Quinta do Barco. A Quinta do Barco é um espaço de lazer muito bem arranjado. Ela já fica deste lado do Voga, na freguesia de Paradela do Voga. O Voga corre aqui, este é o rio Voga, e daquele lado já fica outra freguesia, a freguesia do Pessegueiro. Isto tem muita graça, porque esta freguesia, este lugar aparece referido já em inquirições do fim do século XIII. Bom, naturalmente no fim do século XIII não há pessegueiros em Portugal, porque a palavra pessegueiro vem de persicum, é uma árvore que vem da Pérsia, só vem depois dos descobrimentos. Portanto, quando não havia pessegueiros, isto não tinha nada a ver com os pêssegos. Agora, a terra chamava-se pessegueiro com C curvo. Com C curvo. Agora, é que passaram a escrever com 2 S, porque pessegueiro, o fruto, tem S. Mas isto não tem nada a ver com a árvore. Tem a ver, talvez, com pesca, com pesqueiro, com pisces latino. E daí o C curvo. Esta coisa de mudar a maneira como se escrevem os nomes das terras é péssima. Ainda há pouco tempo estive num sítio que chamava-se muito bem. Era um terreno liso, chão, com muito mato, que um mato aquele se chama panasco. O panasco, e portanto a terra chamava-se o Panascoso. Bom, mas os moradores não gostaram, acharam que a palavra não era assim muito nobilitante. Imaginem o que eles foram arranjar. Agora chama-se Panhascoso. E a gente vai lá à procura dos penhascos, lá que não há penhascos nenhuns, porque aquilo é Panascoso, não é Pinhascoso. As terras não podem mudar os seus nomes, porque realmente deixam de ser o que são. Aqui, o rio foi o grande pulmão, a grande estrada que fez nascer a região. Para esta estrada passaram os romanos, passaram todos os povos e servia para levar os produtos da montanha até ao litoral. Havia portos aqui onde se
carregava a lenha, a palha para os fornos das padarias, a fruta, tudo isto ia rio abaixo até à Ria de Aveiro. Concretamente, nas matas, os lenhadores abatiam os troncos, que depois escorriam até ao leito do rio, iam lentamente rio abaixo até chegar a Aveiro. Foi com troncos levados desta maneira, corrente abaixo, que se construiu uma boa parte da cidade de Aveiro e talvez também de Ovar. É isso, é essa ligação entre a montanha e a floresta e o rio que põe a serra em contacto com o Atlântico, que faz nascer a região. Uma região que hoje tem cerca de 180 km² e cerca de 14 mil habitantes, portanto é uma população equilibrada para a extensão, uma região muito procurada pelo turismo, cada vez mais, porque isto é realmente tão bonito, que enfim, ninguém pode esquecer isto, mas que também enfrenta problemas. Eu agora vou-lhes mostrar um outro exemplo aqui da história de Severo. Quem vier de Lisboa para Severo, quando se aproximar da vila, desce uma grande ladeira em direção ao Voga. Ora bem, no meio dessa descida, avista à nossa mão esquerda um edifício estranho. É uma fábrica gigantesca, mas parece que passou por ela qualquer vendaval de tragédia. Não há uma vidraça inteira. As paredes têm fendas, os muros têm grandes manchas de umidade. Vê-se que é uma casa abandonada e maldita. O que é que aconteceu ali? Impressionou-me tanto, um prédio fantasma, e é o maior prédio de toda esta região, e fui perguntar. E a história é realmente impressionante. Em 1892, no fim do século passado, nasceu aqui um jovem, um rapazinho, o Joaquim Martins, que era dotado de um feitio empreendedor extraordinário. Aos 20 anos já tinha criado uma carreira de diligências, fazia negócio com tudo, e da casa dele, a casa dele dava para o rio Voga, via passar mansamente as águas do rio, e ele pensava, mas esta força toda a passar, eu vou aproveitar isto. Fez uma barragem, com a queda d'água fez mover geradoras elétricas, comprou mecanismos, fez umas fábricas e, passados alguns anos, o Joaquim Martins possuía um estabelecimento industrial modelo. Fabricava as massas Voga, que eram, nas massas alimentícias, do melhor que se fazia na Europa. Contava-se que chegavam a concorrer com as mais famosas pastas italianas. Bom, construiu tudo isto, ele próprio se orgulhava, dizia que tinha uma fábrica com 300 metros de frente. Bom, toda a gente trabalhava aqui 250 pessoas, aqui estas freguesias à volta, isto era pão para todos. É claro que uma coisa deste tamanho precisava de capital e o Joaquim Martins, a certa altura, fez uma associação, meio por meio, com pessoas que dispunham do capital que ele não tinha. Ora, o que aconteceu foi que pouco depois os seus novos associados puseram a questão, ou ele ou eles, um tinha de sair, não se entendiam, e como o Joaquim Martins não tinha, nessa altura, possibilidades de dinheiro para comprar o que já valia muitíssimo, largou a parte dele. Bom, largou a parte dele, fechou-se em casa com desgosto e nunca mais saiu de lá. A casa é ali ao fundo, ele fechou-se e mandou pôr um painel de azulejo ao lado da janela do quarto onde dormia e onde morreu. Esse painel ainda lá está e diz o seguinte: os homens honestos
são o voluptuoso coxim sobre o qual os patifes adormecem e engordam. Quanta amargura não há nessas palavras. Eu acho que ele enganou-se. Ele enganou-se. Porque os patifes esquecem e os homens honestos, esses ficam para sempre. A empresa que os tais homens, que os tais patifes tinham comprado, deu muita volta, mudou de mão várias vezes. Quando chegou a 1982, parou completamente a sua elaboração, foi entrando em ruínas, até que, aqui em 98, já, portanto, há 2 anos, foi à praça, tudo isto foi à praça, e para ser vendido por quem mais desse. A Câmara Municipal de Severo fez muito bem, e não deixou demolir e deitar por terra esta lembrança do grande empresário que foi Joaquim Martins. E cobriu o maior lance, e aliás, que não era alto, e por um preço quase irrisório ficou com toda esta grande massa de edifícios. Bom, claro, agora põe-se o problema. Bom, e o que é que se vai fazer disto tudo? Cabe aqui, sei lá, cabe aqui um tribunal, cabe aqui um quartel, cabe aqui uma universidade, cabe aqui não há nada que não caiba aqui. Há projetos, por enquanto há vários projetos, fazer aqui um ninho de empresas, fazer aqui habitações de venda limitada para vender às pessoas, porque a população está realmente a aumentar, fazer aqui uma pousada de juventude. Ainda não sei qual vai ser o caminho. Eu gostava que esta fábrica, que representa o talento e a inteira dedicação de um homem que deu toda a sua vida à sua terra, fosse outra vez um grande centro de animação de toda esta região do país. Porque este centro, apesar, enfim, tem muitas coisas progressivas, em todo caso luta com dificuldades. A população não está a crescer naquele ritmo que nós desejaríamos. A força está toda no litoral. Ora, fazer aqui, não sei, mas uma feira permanente, uma exposição, mostrar aqui toda a atividade desta riquíssima região do Val do Voga, concentrar aqui em stands fiéricos, festivos, de alegria, isso ainda podia fazer do velho monumento do Joaquim Martins uma espécie de rebocador que levasse atrás de si o desenvolvimento de toda a região. É um sonho, é um voto, o futuro dirá. Esta imagem que eu tentei dar da região de Severo do Voga é muito incompleta por 2 razões. A primeira é porque realmente o sol não nos ajudou. Não podem acreditar a beleza que isto é num dia de sol aberto. E a segunda razão é que isto não é só paisagem, isto é também progresso. A região de Severo do Voga é uma região a arrancar no caminho da industrialização. Há aí, à volta, vários polos industriais. Olhem, aqueles edifícios que vêem, num deles contaram-me esta história. Vão agora iniciar a produção, puseram anúncios, queriam 35 trabalhadores. Bom, esperaram 15 meses e ao fim de 15 meses tinham aparecido 5. Faltam 30. Este é um dos enigmas portugueses que eu gostava que o meu querido telespectador me ajudasse a entender. Como é que, num país em que se fala tanto em desemprego,
há tão pouco quem queira trabalhar. O que é que está na base disto? Há qualquer coisa que está errada. Eu estou a falar-lhes agora aqui num ambiente, já viram, industrial. Atrás de mim veem depósitos, aquelas grandes coisas azuis, são depósitos metálicos. É uma empresa de prestígio já mundial. O ano passado fabricaram daqueles depósitos 6.500. Bom, desses 6.500, 5.000 foram importados pela França. Os outros 1.500 ficaram em Portugal, Tunísia, Argélia, Espanha, Suíça. Vão para todo o mundo pela sua qualidade. Eu penso que estas empresas são, para todos nós, um orgulho e que o nosso futuro é por aí, é pela qualidade, é pela capacidade de fazer melhor.